Hoje nós vamos conversar com o arquiteto Pedro Tadei. Ele tem muito a contar e eu tenho a certeza de que vocês vão gostar, porque o trabalho que ele fez durante toda a carreira vai convergir com aquilo que a gente também pretende, né? Que é fazer com que o registro não cuide apenas da segurança jurídica, mas também se preocupe com urbanismo, com melhoria das condições das cidades, né? Proteção do patrimônio cultural. Então, vocês vão gostar da conversa. Pedro, muito obrigado de você ter aceito o convite aqui da Uniregistral. Seria interessante você contar um pouquinho da sua carreira, como é que você se interessou pela arquitetura. Muito obrigado pelo convite, Naline. Realmente é um prazer estar aqui conversando com você, dada a capacidade intelectual e erudição. E nos conhecemos há tantos anos, né? Desde praticamente a infância. Aliás, a infância mesmo. Pois é, eu me interessei pela arquitetura sem saber sequer o que era arquitetura ainda, né? Na realidade, o meu avô paterno era um daqueles capomastri italianos, né? E, na realidade, ele era de formação marceneiro e fez algum dinheiro com a marcenaria, principalmente inventando máquinas, etc., nos idos do fim dos anos 1800, quando as invenções eram feitas por todos, né? E entrou no ramo imobiliário. O primeiro empreendimento imobiliário da cidade de Jundiaí é dele, ainda nos anos de 1890 e tantos, um localzinho que ainda existe chamado Vileta Tadei, né? E ele passou um pouco isso para a família, né? Na realidade, meu pai, a formação dele era contador, era exator do Estado, mas comerciante, etc., como você bem sabe, mas ele sempre se meteu, digamos, em empreendimentos imobiliários, porque aquilo estava um pouco no sangue. Quando eu entrei no antigo científico, me decidi por essa carreira, não sabia muito bem o que era, provavelmente no primeiro científico, não sei, ou no segundo, jogando basquete com veteranos, no caso arquitetos Araquém e Paniza lá de Jundiaí. Eles me perguntaram: o que você pretende fazer, moleque? Você vai faculdade? Disse: eu vou fazer engenharia. Disse: é mesmo? Do que você gosta? Eu gosto de construção, assim. Expliquei. Ele disse: não, mas hoje tem uma faculdade só disso, que chama-se arquitetura. Eu desconhecia. Aí entrei, prestei vestibular, felizmente entrei rapidamente, direto. E daí para diante, eu me lembro que eu entrei no ano de 1962, começo de 62. Talvez 1963, houve o primeiro seminário nacional do Instituto de Arquitetos do Brasil, que denominava-se Seminário de Habitação e Urbanismo. Isso ficou na minha cabeça, quer dizer, eu comecei a me interessar por esse aspecto e logo percebi, ainda na faculdade, que a casa é a cidade e a cidade é a casa. Não é um binômio, digamos, elas são interdependentes, né? E logo também percebi que a importância, o volume, né, numérico e em volume de construção da habitação no total de construções da cidade é largamente predominante, como não poderia deixar de ser. E a habitação, no fundo, que dá a fisionomia para as cidades. Embora a gente se lembre dos monumentos, mas, na realidade, a grande massa que forma a identidade, né, de uma cidade é a moradia. Então, eu gostei muito quando você falou numa recente reunião na Secretaria da Habitação, até o nosso presidente estava lá, o Flaviano Galhardo, mas eu gostaria de que você explicasse como é que, se você tivesse aí condições de implementar um programa de regularização eficaz, por onde você começaria, ou qual a sua concepção do que deva ser uma regularização fundiária? Pois é, eu acho que a regularização deveria ser reduzida ao mínimo razoável. Ou seja, em primeiro lugar, segregar aquilo que é a habitação absolutamente insegura do ponto de vista da estabilidade geotécnica, para que não hajam esses desastres e tragédias sociais enormes como tem havido. Essas não, essas eu acho que tem que ser relocadas para
enfim, conjuntos habitacionais. Agora, aquelas que estão sob terreno estável, têm condições de se sanear, quer dizer, de se levar água, esgoto, retirar o lixo, chegar com ambulância, com um corpo de bombeiros, ou ainda que se retire algumas para se poder chegar a um volume maior, eu acho que valia a pena regularizar, ainda que não se dotasse de grande coisa a mais a própria unidade habitacional, né? Imagino que, como se fez no programa inicial da Maré, a urbanização para chegar com o saneamento básico, chegar com os veículos fundamentais de segurança, de ambulância, polícia e corpo de bombeiros, esses são absolutamente inegociáveis, mas isso não é tão difícil quanto parece. Particularmente que os bombeiros que têm os caminhões maiores e tal, eles têm dispositivos móveis menores que conectam ao caminhão e tal, não precisa entrar com o caminhão até o miolo da favela. Então, realmente, isso é execuível. Em segundo lugar, quer dizer, se dotar as famílias, pelo menos para elas retirarem a moradia em si, do risco maior, principalmente de incêndio e, em alguns casos, até de desabamento da própria construção. Isso também não é uma coisa assim tão difícil nem tão cara, né? Contando-se, inclusive, com a própria mão de obra. Digamos, o programa é menos ambicioso, a favela vai se tornar um conjuntinho habitacional com uma fisionomia interessante? Provavelmente não. Porém, a gente estanca o passivo, quer dizer, passa a ser possível, aí sim, ir atendendo gradativamente a essas mesmas famílias com a substituição dessas moradias, ainda que estáveis e rígidas, precárias, né? Uhum. Por moradias regulares, boas, com área de convívio, etc, etc. E isso eu acho que é um programa absolutamente execuível, desde que a gente tenha essa modéstia, quer dizer, que a gente consiga caminhar paralelamente, não só mirando grandes programas de moradia nova, que é o que dá mais visibilidade política, etc., na televisão, mas que, na realidade, atende-se a 10% do déficit, e o déficit cresce a 12% ao ano, quer dizer... Pela sua experiência, você acredita que a regularização ela seja uma alavanca para a cidadania, que o indivíduo que vê a sua ocupação regularizada, ele passa a ser protagonista, ele passa a ter interesse em melhorar, em fazer reformas, ele cresce como cidadão? Ah, sem dúvida nenhuma. Isso, existem estudos extensos que eu usei bastante durante a tese lá atrás, mas até hoje eles prosseguem, que demonstram que a estabilidade, que a segurança habitacional, em primeiro lugar, promove na família a condição psíquica e financeira, credtícia, né, para melhorar a própria moradia e torná-la melhor, mais digna, mais saudável, etc. Isso é inquestionável e é verificado empiricamente, né? Na condição muito instável, ninguém investe. Né? Tanto que na tese que verificamos é que aquelas favelas que tinham uma instabilidade até de propriedade do terreno, pelo proprietário ser proprietário privado, mais agressivo e tal, ameaçando todo tempo ou cobrando, extorquindo os favelados, ninguém transformava o barraco de madeira num barraco de alvenaria, né? Porque a instabilidade era muito grande. Aquelas que tinham mais estabilidade, seja porque ocupavam área pública ou dação em pagamento, o que seja, ou até uma ou outra cuja área ou a ocupação foi consentida, mediada notadamente no Rio pela igreja, né? Fundação Leão XIII, se não me engano, e isso então proporcionava a condição para a família continuar melhorando a moradia, porque ela sabia que não ia perder aquele investimento, né? Esse é um fato notável, quer dizer, o ciclo de melhoria de uma casa, se ele for progressivo, ele se estende ao longo do tempo. A vida útil daquela construção, ela se estende pela manutenção, pela sua manutenção. Se não há estabilidade, nem a manutenção é feita. Claro. Então, digamos, o investimento se perde, tem que fazer um novo investimento para o próprio ocupante, é pior, né? Então, não o motiva a fixar o capital pessoal dele, de trabalho, de mão de obra, etc., dele próprio, na moradia, se ele vive na instabilidade. Ele prefere
juntar dinheiro, comprar um caminhão usado para fazer negócios, para gerar recursos e tal. A prioridade dele não é, obviamente, a moradia, porque ele não tem segurança nenhuma. Você, como arquiteto, Pedro, como é que enxerga o direito de laje que hoje foi institucionalizado? Eu acho fantástico. Eu me recordo que no trabalho no Complexo da Maré, a metodologia envolvia o quê? Reuniões de cima para baixo enfim, das associações, das favelas, até se chegar a quadras e depois as famílias, e depois de baixo para cima. Para titulação, se faziam reuniões de mediação, que se tratava praticamente de uma negociação, já que nada tinha fundamento legal, né? Sobre como destinar a moradia, a quem destinar da família. Em geral, são famílias extensivas, né? Com a nora, etc. Quer dizer, aquilo eles vão agregando gente, né? Agregando os colaterais, digamos. Bom, e com isso, em muitos casos, a laje, ainda que só a laje sem nada construído, já era destinada à nora, cujo filho foi embora, abandonou ela com o netinho, não sei o quê, então ela é que ia cuidar da descendência daqueles proprietários. Eles, então, privilegiavam a nora e assim por diante. Então, se não houvesse esse direito, ela continuaria sendo uma coabitante da moradia do sogro, né? Então, realmente, eu acho que isso é muito importante. Por quê? Porque nessa titulação, cada título de propriedade, que naquela concepção original, que eu acho que é muito boa, dava direito a uma fração ideal sobre o terreno, para que no dia que houvesse uma reurbanização, todos poderiam ter o mesmo direito e, portanto, a mesma moradia básica. Isso é muito importante, né? Que as famílias vão se multiplicando, se não tem esse direito, vão reproduzir o problema lá na frente. Então, acho que isso foi fantástico e realmente muito importante. O que é que a arquitetura poderia oferecer como proposta para regularização? Onde é que nós poderíamos procurar o IAB, ou a FAO, as faculdades de arquitetura para nos auxiliar nesse projeto, que deve ser um projeto nacional, não é um projeto dos registradores? Não, eu acho que sim. Eu acho que dentro das diversas faculdades de arquitetura do Brasil, não diria só aqui de São Paulo, mas no Brasil inteiro, essa ideia está presente. As experiências estão todas documentadas. Tem-se uma documentação extensa sobre isso. E, sem dúvida, podem colaborar, assim como os nossos órgãos de classe, o Conselho, que é o CAL, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e o IAB, que é o órgão cultural, digamos, da classe, né? Agora, eu acho que talvez o que falte seja atualizar esses conceitos, né, para colocar mais em prática, porque também as oportunidades oferecidas pelo poder público elas não têm sido tão estimulantes nesse sentido. Que ora se tem um concurso de projetos de arquitetura para se fazer edifícios novos. Bom, ninguém vai entrar num concurso para fazer a recuperação e a titulação de uma área irregular. Então, esse tipo de concurso sequer existe. Mas alguma coisa nesse sentido deveria existir, né? E eu acho que as PPPs, a experiência que o governo do Estado de São Paulo e agora o município de São Paulo estão desenvolvendo, elas podem proporcionar, sim, um caminho, abrir um caminho nesse sentido, desde que abrace também a regularização. Já se tentou isso lá no caso da Fazenda Albor, na Zona Leste de São Paulo, onde uma região já ocupada e bem consolidada receberia a urbanização e a titulação, ao lado de áreas vazias que receberiam edifícios novos e outros, a área industrial, etc. Essa PPP ela deu deserta, mas enfim vai ser retomada. Eu acho que é uma oportunidade interessante. Outras que foram desenvolvidas não enfocaram tanto isso, mas poderiam. Eu acho que é uma ferramenta hábil e rápida, porque transfere poderes e obrigações do setor público para o setor privado. Com isso, a coisa anda mais rapidamente do que pelo setor público. A iniciativa privada não tem as amarras, não tem aqueles obstáculos, né, da vida pública que nós conhecemos, né?
Agora, Pedro, há um aspecto cultural na questão da regularização que eu experimentei e confesso que eu fiquei decepcionado. Logo após a edição do Estatuto da Cidade, eu vislumbrei tantas possibilidades de uma urbanização mais saudável, e eu fui, a convite da escola da Fundação Getúlio Vargas do Rio, conversar com comunidades a respeito da regularização. E eu tinha esse mesmo discurso que eu continuo dizendo, que é uma vitamina para a cidadania. Até agora você era ocupante, clandestino, ou você era um invasor, de repente você é o proprietário, você tem... E uma líder comunitária disse, logo depois de eu conversar, não embarquem nessa canoa. Hoje nós temos assim o melhor espaço do Rio, a melhor vista do Rio, não pagamos IPTU, não pagamos energia elétrica, ninguém nos amola, por que nós vamos regularizar? Aí ela falou, a linguagem dela, vêm os bacanas, compram as nossa propriedade já regularizada e substitui por condomínio de luxo. E eu fiquei meio sem resposta, né? Você acha que ela tinha alguma razão? Na realidade se compra porque vendem, né? Também tem que levar em conta esse aspecto. Eu acho que tem que... O trabalho só pode ser feito, só pode surtir efeito se junto com o serviço material e institucional acompanhar um trabalho social de coesão, para aumentar a coesão social dos grupos que moram, né, nessas áreas e aumentar o protagonismo, quer dizer, a capacidade de iniciativa e de levar adiante o processo. Uma vez titulado, continuar as melhorias que pode-se deixar uma espécie de roteiro, programa pré-determinado, negociado com eles, para que eles prossigam, né? E vão mais adiante bater as portas adequadas para atender o passo seguinte. Eu acho que isso é possível. E tanto é possível que, digamos, as favelas pelo Brasil afora, elas foram celeiros de lideranças, de gente que se constitui em liderança por necessidade, né? Então, por exemplo, me recordo que o papel principal que foi desempenhado no sentido da coesão dentro da favela, originalmente, o germe, foram as chamadas comissões de energia. Por quê? Porque a ligação de energia era feita num ponto de entrada na favela e depois distribuído pelas casas. Consequentemente, a comissão de energia tinha que pagar mensalmente a conta da favela inteira e tinha que distribuir os valores e cobrar, né, esse valor para poder pagar para a companhia de concessionária de energia. Então, essas comissões de energia se constituíram numa espécie de embrião de forma de coesão e agregação de forças dentro dessas aglomerações. Isso tanto é verdade que vale não só para a melhoria progressiva da favela, vale, por exemplo, para conjuntos habitacionais de famílias carentes, que se não formam essa coesão, se não se fortalecem, se não sabem em que porta bater, a que momento, e não tem algum suporte institucional, são tomadas pelo narcotráfico, pela milícia, que vai lá, espanca, expulsa e aluga, explora aluguéis indevidos, etc. Então, o problema não é propriamente só porque a casa é quadrada, redonda, torta, de madeira, mas é por causa da vulnerabilidade social, né? Então, acho que esse trabalho Pedro, tem que vir junto. você falou em conjunto habitacional e me provocou a fazer um questionamento. Por que os nossos conjuntos habitacionais são tão antiestéticos, são tão padronizados, mostram assim... será que isso é falta de criatividade da arquitetura brasileira? Eu acho que é complexo de vira-lata. Porque as companhias habitacionais sempre foram relegadas a um plano assim de serviço social, quer dizer, atender à emergência social. Então, digamos, algo melhor, algo mais se constituindo num luxo uma sofisticação proibido, uma sofisticação proibida. Sei. Então, digamos, essa austeridade, chamemos assim, ela foi autoimposta por uma espécie de consciência, eu acho que um pouco deformada, porque, bolas,
nem sempre custa caro se criar mais. Claro. Eu li um livro recente acho que é Antônio Risério, não sei se você viu, claro. As Cidades, em que ele fala que o último investimento num conjunto habitacional digno de ser chamado de conjunto habitacional, de ser uma moradia decente, foi no tempo do Getúlio, no Rio. Será que é verdade? Inspirado em Bauhaus. Acho que deve ter Teve havido. o grande conjunto do Pedregulho, no Rio de Janeiro, da Cúria, da Fundação Leão XIII, né, a Cúria Metropolitana. O arquiteto Afonso Eduardo Reidi, o arquiteto do aterro do Flamengo, do Doman, etc. Um grande arquiteto. E ainda está em condições de ser exibido como um exemplo eu acho que sim. De urbanização? E, na realidade, aquele volume de construção, que tem uma forma elegante, num morro, etc., né? É o mesmo que se usa para se constituir esses conjuntos caserna que se tem mais corriqueiramente. Não é que se construiu mais, se gastou mais, é a mesma coisa, mas aproximadamente é a mesma coisa. Então, você ter variedade, você ter qualidade e sobretudo, você ter, digamos, espaço livre, né? Você criar vazio, que não custa grande coisa, claro, né? Sim. Mas é absolutamente fundamental para autoestima, né? Convívio, saúde, etc., né? Então, não sei, acho que não... É um pouco de autoimposição desse tipo de falta de liberdade. Nos outros países não é assim. Então, não que se faça concurso para cada conjunto, mas se tem a liberdade de criar em cada conjunto dentro daqueles parâmetros de custo. Acabou. Mas olha, nós conversamos com o arquiteto Pedro Tadei, que vocês viram tem uma experiência rica, exuberante em várias áreas e continua aí em atividade. Tenho certeza de que ele trará novas ideias para a regularização, que é um ponto extremamente nevrálgico e um ponto de honra aqui para a Arispe e para a Uniregistral. Então, muito obrigado, Pedro, por essa conversa, viu? Eu espero que tenha sido agradável. Para mim foi um aprendizado, eu sempre aprendo com você. Para mim foi muito agradável, eu é que agradeço realmente a você, na Aline, e a possibilidade de me dirigir ao pessoal desta associação tão importante, né? São os registradores imobiliários do Brasil, que tem um papel, sempre tiveram um papel importante e terão um papel grandioso se a gente conseguir prosseguir nessa senda da regularização com mais afinco. Né? Sabe que eu vejo até uma analogia com a arquitetura, né? O registro imobiliário, ele faz uma espécie de muralha protetiva da propriedade, que é um direito fundamental tão importante para nós, né? Exatamente. Muito obrigado. Eu que agradeço.